Neste Drops ao redor da fogueira, nós vamos hoje tratar de história oral e história escrita. Portanto, seja bem-vindo ao redor da fogueira. Vamos lá. Hoje nós estamos numa biblioteca, né? Na minha biblioteca. E eu queria hoje começar o curso falando de uma biblioteca para fazer uma diferenciação entre os contadores de história oral e os contadores de história escrita. Não é bem uma diferenciação também, mas esse salto, né? Esse salto que foi um salto muito importante na história da humanidade, né? Uma coisa que é comum aos dois modos de contar a história é o fato de imaginar, de inventar e transmitir a história. O ser humano ele não só conta a sua história do que foi vivido, né? Mas ele é capaz de inventar. A ficção nos permitiu criar deuses, ou Deus, alguns não entrando nessa questão e necessariamente da crença de cada um, mas essa é uma invenção nossa, humana, né? E através dessa invenção nós podemos transmitir e construir mundos, né? Não importa qual a crença, qual o Deus, mas isso é o primeiro entendimento disso. O segundo entendimento é quando a gente sai do mundo oral, né? Para a importância de entender, quando a gente sai do mundo oral e vai para o mundo da escrita, né? O mundo dos letrados. E aí uma distinção já importante a ser feita. Letrado é todo aquele que está mergulhado no mundo da escrita, não necessariamente alfabetizado, né? Às vezes a pessoa está no mundo da escrita, ele reconhece os símbolos, eles reconhecem as letras, reconhece até palavras, números, não é alfabetizado, mas ele está dentro do mundo dos letrados. E isso foi uma mudança importante. E a biblioteca, né? Tem muito a ver com isso, né? Esse salto, né? De um modo de contação de história. Biblioteca, a origem inclusive da palavra biblioteca, era um lugar onde se guardava a Bíblia, né? Olha só a importância. Do principal livro durante muito tempo da humanidade, né? Para um determinado período da humanidade, principalmente o mundo ocidental, cristão, foi a Bíblia. Quando vem a impressão, quando vem a produção em escala dos livros, o primeiro que foi a ser feito foi a Bíblia, a própria Bíblia. Mas com o livro escrito, ele pôde fazer vários tipos de contações de história, né? Desde a literatura, a poesia, né? A ficção, né? Assim como também, né? Os livros que seriam conhecidos como os livros de ensino, os livros que eram para ensinar uma técnica, para ensinar um modo de trabalhar, um modo de produzir, um modo, né? São os diversos, mas todos eles não deixa de ser uma narrativa, uma contação de história, né? A partir de uma determinada experiência que você traz e vai colocar num livro. Livros para cura, livros para técnica, livros para simples deleite e por aí vai. Livros, inclusive, para fazer revoluções. Contar história, a primeira coisa que é interessante observar é que ela vem
vem para a humanidade para que a gente possa dar sentido à vida. Essa é uma das principais importância do fato de contar história. Agora, escrever uma história se mantém a ideia de dar sentido à vida, porque tem a ver com a contação de história, mas vem também uma outra coisa que a humanidade sempre buscou, de alguma maneira, que é a perpetuação, seja do indivíduo ou seja da sua história. A história que ele conta, a história que ele fala, a história que ele narra. Então, olha como dá um salto. Antes você tinha a perpetuação da história, a história oral, através das vozes dos outros. Nós contávamos e aquela história era replicada oralmente e ia sendo passada coletivamente. Mas tinha agora, com o livro, a gente vai por uma coisa mais do singular. A gente busca o que se chamaria o autoral. Olha, aí veja o livro se apresentando, o nome do autor, a orelha, a contracapa, a dedicatória, e ele começa o seu livro, os índices, mas o mais importante, quando eu falo do sentido ou da perpetuação, da eternização, ele começa: esta investigação diz respeito ao que há de mais importante: viver para o bem ou viver para o mal. Sócrates, ao dialogar assim com Glauco sobre as razões do infortúnio dos tiranos, não poderia dizer melhor. O livro do Comparato era sobre ética, ensinar a ética, nos encaminhar para a ética, um livro de ensino da moral, da ética. Mas eu vou pegar um outro, que é um livro de Cordel, que ele faz uma mistura interessante, que ele traz um pouco a questão das tradições orais de contação de história oral com a tradição do livro num outro suporte, que é o suporte do livro, Então, o cordel, durante muito tempo, era contado nas ruas, A literatura de cordel, até não se chamava literatura de cordel, mas era a poesia de cordel, estava nas ruas, os cantadores, os violeiros e tal. Com o suporte do livro, ele atinge um outro tipo de população, que são os letrados, mas traz a estrutura da contação de história, da narrativa oral. E aí eu queria mostrar para vocês perceberem bem esses detalhes, e um pouco dessas estruturas, da oralidade e mesmo nos livros escritos. O poema se chama Flecha de Cupido Traspassou Dois Corações. Musa, deusa dos poetas, vem atender meu pedido. Inspirai meu pensamento para contar este ocorrido nos corações o que faz a flecha do Deus Cupido. Ele é muito intrometido, perverso e muito imprudente. Quando ele atira a flecha, transforma em chama ardente, sorri e diz aos amantes: quem for fraco se arrebente. Na Polônia, antigamente, em certa localidade, no cimo de uma serra, tinha uma linda cidade. Era a cidade mais linda de toda a universidade. Serra alta de verdade, de fazer admirar, só tinha um subterrâneo para quem fosse passar. Por outro canto ninguém jamais poderia alcançar. Uma cidade exemplar, sem outra superior, tinha sido descoberta por um velho caçador, um polonês de verdade, de muito grande valor. Valdivino era um senhor, grande herói do gênio forte, que lutou pela cidade, enfrentando até a morte, e por fim ficou tristonho, maldizendo a sua sorte. Bom, o poema e a história continua, mas eu queria agora fazer algumas observações, para vocês já entenderem um pouco da questão das estruturas da contação da história oral, e que hoje no cordel ele faz essa síntese do oral e do escrito, do letrado para o letrado, mas que mantém a estrutura da oralidade. Ele primeiro
invoca as musas, as deusas, as musas para inspirá-lo. Isso é importante para um contador de história. Ele tem um preâmbulo, ele tem uma invocação, né? Segunda coisa importante a observar, né, é que ele fala de um tempo, né, de um tempo lá para trás, tal. Resgata um mito, o do Cupido, cria um lugar, que é a Polônia, e introduz o personagem, né? Esse personagem vai se desenvolver no decorrer da história. Na história oral ele também mantém essa estrutura e se desenvolve, se inventa e se cria durante o contar da história. Mas é importante observar essas coisas, né? Então, diferente do livro de Ética, que apesar dele também invocar lá os gregos lá para trás, né? Ele vai juntar uma história passada, ele fala de Sócrates, ele fala para introduzir a sua nova narrativa a respeito da ética. Eu acho que é importante vocês irem observando essas coisas, né?